Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Desmistificando Opções no Mercado Financeiro. Eu sou Felipe Castro, broker da mesa de renda variável da Blue3, melhor escritório de investimentos do Brasil. Com ampla experiência no mercado financeiro, gestão comercial e até liderança, eu serei o responsável por acompanhá-los durante toda a trajetória deste curso. Um passo extremamente importante que você escolheu para a educação financeira dos seus investimentos. Espero que goste do conteúdo. E é claro, se tiver qualquer dúvida é só acessar o nosso portal. Começaremos então com o primeiro módulo, bem conceitual e básico, para entendermos desde o início o que realmente um derivativo pode proporcionar para a sua carteira, suas estratégias e os seus investimentos. Então nós começaremos entendendo o que é um derivativo e para que ele serve. Um derivativo, ele nada mais é do que um contrato estipulado entre duas partes, onde nós temos uma obrigação ou um direito. Claro, de compra, venda ou até mesmo, dependendo do tipo de contrato, de troca de um ativo específico. Nós trataremos cada tipo de contrato de forma separada. Porém, o nosso curso em si, ele tem o objetivo de mostrar e desmistificar o que um contrato de opções é e como ele se encaixa na sua estratégia. Os derivativos são negociados em dois tipos de mercado, mercado de balcão e mercado de bolsa. No mercado de balcão, os investidores têm a possibilidade de personalizar os contratos de acordo com a sua necessidade. É de uma forma mais dinâmica, mais flexível, né? Então, os investidores gostam muito e também uma questão mais de estratégia, uma proteção com um vencimento maior. Talvez ali no mercado de bolsa ele não conseguiria. Por quê? No mercado de bolsa, o contrato ele é padronizado. Ele é padronizado através e pelas diretrizes da bolsa em qual ela está sendo negociada. Então, se nós temos alguns contratos que são padronizados pela B3 e você tem um limite de preço específico, uma data limite de vencimento desse contrato e uma chamada de margem atrelada e exigida de acordo com a diretriz da B3, o investidor que aderir a esse contrato, ele vai ter que seguir essas regras de forma padronizada. Ele não consegue, às vezes, expandir as estratégias dele como ele conseguiria no mercado de balcão. Então essas diferenças elas são muito importantes porque nós conseguimos ver que, por mais que nós temos os contratos padronizados na B3, hoje você consegue expandir as suas estratégias de uma maneira infinita. Com muita criatividade, de acordo com a sua necessidade, você só vai precisar ter acesso ao mercado de balcão com a sua corretora. Antes mesmo de tratarmos quais tipos de contratos derivativos você, investidor, tem disponível no mercado, é muito importante você entender que a precificação desses derivativos ele acompanha variáveis que vão desde a data de vencimento do contrato, volatilidade do ativo, taxa básica de juros no período, entre outros, que nós abordaremos no detalhe mais para frente. Com essas informações, nós já conseguimos entender que a ampla diversificação estratégica ela vai depender muito da característica do contrato e também de como o mercado está no momento e qual a expectativa que você, investidor, tem para o futuro. Começaremos então falando sobre contrato a termo. Contrato a termo nada mais é do que a possibilidade de você, investidor, adquirir um ativo, imagine uma ação, agora em custódia, porém com pagamento em data futura. É como se fosse uma compra a prazo. Você adquire o bem agora, mas tem a garantia de que você pode pagá-lo em uma data futura. Uma das principais características do contrato a termo é que o investidor ele não consegue repassar a posição dele para um outro dentro do mercado de bolsa ou de balcão. Ele assumiu o termo, ele vai ter que carregar esse termo até o vencimento. Ele pode até fazer uma rolagem, que seria estender ainda a data de pagamento deste contrato e uma outra data futura. Ele vai ter o reajuste que seja positivo ou negativo de acordo com o preço do ativo no mercado à vista e o que está no strike price desse contrato, porém ele vai conseguir ainda rolar o pagamento do volume todo deste contrato em uma data seguida de acordo com a escolha dele. Esta é uma das principais diferenças do contrato a termo com o contrato futuro. Contrato futuro, o investidor também consegue adquirir um bem por um pagamento em data específica, porém ele consegue repassar essa posição para um outro investidor. Imagine um produtor agrícola que ele gostaria de fazer uma proteção
com o preço do café. Ele imagina que o café possa ter uma desvalorização muito forte nos próximos meses. Porém, o estoque da safra que ele tem, ele gostaria então de que neste contrato futuro e com um preço já estipulado, ele garanta a sua rentabilidade, mesmo que no mercado à vista, no mercado físico, né, a venda desvalorizada por questão mesmo de mercado, ele consiga recuperar o valor financeiro dentro do contrato futuro. Uma característica deste contrato, diferente também do de termo e dos demais, é que ele tem um ajuste diário. Então, se qualquer variação positiva ou negativa em relação à posição desse investidor, ela é ajustada financeiramente dentro da conta do investidor. Contrato de swap. Um dos principais contratos utilizados pelas grandes empresas, os grandes investidores também. Imagina uma empresa que possui uma exposição cambial, dólar, por exemplo. Essa é uma obrigação que ele tem num período de 6 meses. Porém, ele gostaria de trocar essa exposição pela exposição em cima de um índice ou uma taxa básica de juros. Poderia, então, numa especulação dele, de que nesse período todo, uma supervalorização da moeda poderia ser prejudicial às suas rentabilidades e os seus controles de custos. E aí ele faz um swap, entra dentro do mercado financeiro, estipulando um contrato em que ele sai da exposição em dólar e começa a ficar exposto numa taxa básica de juros, trocando então esse tipo de exposição e almejando assim ter menos prejuízo ou se expor a menos riscos de acordo com qualquer instabilidade que a moeda possa proporcionar. Contrato de opções. Enfim, o principal contrato deste curso. Nós falaremos então agora sobre alguns conceitos bem básicos sobre ele. Contrato de opções nada mais é do que um direito ou uma obrigação que o investidor paga para ter, coloca em seu bolso e gostaria que, em uma data futura, já por um preço fixo, ter o direito de comprar ou de vender um ativo. Negociado em mercado de balcão e de bolsa, é um contrato em que possibilita o investidor agora ter muito mais tranquilidade. Ele não possui chamada de margem diária de acordo com a sua alocação e, se em algum momento ele identificar que não faz mais sentido ter essa estratégia, ele consegue zerar a sua posição, vendendo ou recomprando, ou dependendo de qual lado ele está, em compras ou vendas de call e de put. É muito comum o investidor ter muita insegurança em relação aos derivativos. Não é um tema fácil, que exige muita dedicação e estudos. Claro, este curso tem o principal objetivo de desmistificar e trazer essa tranquilidade para você. Cada contrato possui as suas características específicas, possibilitando pontos positivos ou negativos. Tudo vai depender de como você está posicionado no mercado, como você quer fazer uma proteção da sua carteira, ou até qual é o seu entendimento de especulação do mercado. Porém, depois deste curso, vamos ter a tranquilidade de enxergar tudo com muito mais clareza. Sobre precificação de opções, nós vamos entender agora um conceito básico, um conceito extremamente importante, que seria o moneyness. Moneyness para o investidor seria nada mais, nada menos do que um termômetro, para ele entender qual é o patamar que aquela opção está em relação ao mercado. Ou seja, qual é a saúde dessa opção financeiramente falando? Ela está dentro de um range de lucro ou ela está neutra? Pode ser até que seja uma opção em que ela esteja num patamar que existe a possibilidade de virar pó. Nós vamos entender cada ponto e como isso pode influenciar ou não a posição de um investidor de acordo com a sua estratégia. Ele se resume em 3 nomenclaturas específicas. São 3 status em que a sua opção vai estar em relação ao preço do ativo objeto no mercado à vista. Entendendo o conceito de moneyness, as suas características, você agora consegue ampliar e ter uma visão mais eficiente das suas estratégias, seja de especulação ou de hedge, a proteção que realmente você gostaria de ter para a sua carteira. Tipos de moneyness. As classificações, como vocês podem visualizar agora neste slide, nós temos dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. Obviamente que o mercado, de forma geral, ele padroniza tanto a nomenclatura e o conceito. Então, quando estamos falando de uma opção dentro do dinheiro, famoso ITM, in the money. No dinheiro, ATM, at the money. E fora do dinheiro, OTM, seria uma opção out of the money. São nomenclaturas e conceitos que vocês vão visualizar
tanto aqui no mercado brasileiro como em qualquer outro lugar no mundo inteiro. Sobre o Moneyness de uma call. Como vocês podem visualizar nesse slide, nós temos para uma call in the money, ou seja, uma opção que esteja dentro do dinheiro. Imagine que o preço do ativo objeto ele é superior ao strike price da opção. Entendendo o conceito de uma call, como falamos anteriormente, se eu tenho o direito de comprar uma ação pelo preço que está no contrato, se no preço à vista do ativo objeto ele for superior, ou seja, eu tenho direito de comprar a ação mais barato do que o mercado à vista. Isso, então, caracteriza a opção estar dentro do dinheiro. Ela está in the money. Quando você tem um strike price no contrato dessa opção, com uma variação de até 1 ou 2% a mais ou a menos do que o preço do ativo objeto no mercado à vista, ele está no dinheiro, at the money. É muito próximo a relação, ou seja, você vai exercer ou não vai ter tanta diferença financeiramente falando, né? Porque é uma opção que ela está muito próxima do preço à vista. Agora, out of the money, uma opção que está fora do dinheiro, imagine que essa call, então, ela tem um strike price muito acima do que o preço da opção no mercado à vista. Você vai exercer uma opção de compra de um ativo pagando mais caro do que comprá-lo no mercado à vista? Não existe racional favorável para isso. Então, essa opção ela ficaria fora do dinheiro. Porém, como vocês ainda estão vendo nesse slide, quando tratamos de put, o conceito ele é inverso. Por quê? Se você tem uma put, você tem o direito de vender. Se você tem o direito de vender, você quer vender sempre mais caro do que o mercado está possibilitando que isso aconteça. Então, para uma opção de put estar dentro do dinheiro, in the money, nós precisamos que o ativo objeto, o preço dele à vista, seja menor do que o strike price do contrato. Por quê? Você quer vender mais caro do que o mercado está vendendo. Você quer ter este direito. Porém, at the money, estar no dinheiro, ele vai ser o mesmo racional para a opção de call, onde a variação ainda está dentro do range de 1 ou de 2% de variação entre o strike price do contrato com o preço à vista do ativo objeto. Out of the money para put, como o racional, por assim dizer, já se autoexplica, né? Você então tem o direito de vender um ativo e o preço dele está abaixo do que o que está sendo negociado no mercado à vista. Ou seja, você vai ter o direito de vender mais barato do que o mercado. Então, financeiramente, essa opção ela está completamente fora do dinheiro. Entendendo cada um desses pontos, essa nomenclatura, o moneyness da sua opção, nós começamos agora a expandir de uma maneira bacana como você pode entender a sua estratégia, a sua especulação de mercado, a sua proteção com muito mais eficiência do que vinha fazendo até então. Mais um conceito sobre precificação de opções que vai fazer a diferença na sua educação financeira é sobre o entendimento do que é um valor intrínseco e o que é um valor extrínseco. Um dos pontos que mais geram dúvida nos investidores, que agora já vai ser parte do seu passado. Vamos entender melhor o que é um valor intrínseco olhando um exemplo. Como nós estamos vendo neste slide, nós temos o exemplo de uma call. O valor intrínseco de uma call e como identificá-lo, nós vamos pegar o valor do ativo no mercado à vista e vamos deduzir o strike price da opção. Imagine um ativo específico. Opção strike price a R$ 35 e um preço à vista dele no mercado a 40. Nós temos então um valor intrínseco de R$ 5. Matemática básica. Nós vamos deduzir então o valor do ativo no mercado à vista, menos o strike price, e eu visualizo se tem ou não um valor intrínseco dessa opção. Se você possui uma call e você tem um strike price abaixo do preço à vista de mercado, então é óbvio que você tem um valor intrínseco muito forte. Você está com o direito de compra por um preço muito abaixo do que o mercado está negociando. Para uma put, o cálculo é inverso.
Você vai pegar o strike price da opção e vai deduzir o valor do preço do mercado à vista, né? Então vamos seguir o mesmo exemplo. Nós temos então um ativo específico em que você tem um strike price de R$ 40. Porém, no mercado à vista, ele está sendo negociado a R$ 35. Se é uma put e você está long nela, você então tem o direito de vender muito mais caro do que o mercado à vista está negociando. Olha o valor intrínseco de R$ 5 aí nessa opção. Então agora nós conseguimos identificar o que é e como calcular esse valor intrínseco. Ou seja, um conceito básico, tranquilo de entendimento, que agora você já domina. Agora, como entender o valor extrínseco? O que é valor extrínseco no detalhe, né? Vamos lá. O valor extrínseco nada mais é do que o valor de tempo dessa opção, de expectativa, de esperança. Imagina o seguinte, você tem então a possibilidade de adquirir um direito ou uma obrigação em cima de uma especulação, uma expectativa, uma esperança de que aconteça algo no futuro com aquela ação, que seja de valorização ou desvalorização, dependendo do lado e qual tipo de contrato você pegou. Então, o valor extrínseco ele vai ter alguns pontos específicos que podem fazer com que ele aumente ou com que ele diminua. Olha este exemplo. Opção strike price com R$ 35 determinado, o preço à vista dessa call ela é de R$ 40. Nós então já identificamos um VI de 5, como vimos agora mesmo. Porém, você pagou R$ 5,50 ou o preço de mercado dessa opção é R$ 5,50. Então já se subentende-se que temos 50 centavos de valor extrínseco dessa opção, né, agregado. Porém, a cada dia que a volatilidade do papel não aumentar ou o seu valor à vista ele acaba diminuindo, né, chegando próximo ao vencimento, essa expectativa da opção ela vai diminuindo com o tempo. Ou seja, você consegue então acompanhar a variação que o valor extrínseco pode ter em cima da sua opção. Digamos que você, na verdade, não esteja querendo realmente adquirir aquele ativo em si. Porém, você acredita que existe uma possibilidade de alta considerável para aquele ativo e adquire umas opções por um custo, porém vai vendê-las no mercado com uma valorização ou espera que aconteça essa valorização. Então está aqui um ponto e um detalhe extremamente importante que você deve saber antes de realmente estruturar essa estratégia. Seguindo no exemplo, nós temos a put. Pegamos o strike price menos o valor de mercado à vista, temos então um contrato, né? Não seguindo a mesma linha de exemplo, um strike price de R$ 40, o preço à vista de 35 desse ativo, então o valor, né, intrínseco de R$ 5 e o preço da opção está R$ 5,50. Você tem então 50 centavos de valor de esperança acumulado aqui. O que pode acontecer para desvalorizar ou não é o mesmo conceito da call, porém de ordem invertida. Se você espera que o papel caia e a sua opção é put, se existir alguma valorização nesse período e for chegando até o vencimento do contrato, o seu valor extrínseco vai acabar diminuindo, né, e isso pode trazer prejuízo da sua estratégia. Então é um termômetro bacana, um conceito legal que você deve saber, deve dominar para conseguir identificar oportunidades no mercado e identificar também qual a melhor estratégia para você. Chegamos em uma das principais aulas deste curso, o modelo de precificação das opções. Vamos conhecer agora o modelo Black-Scholes-Merton, por que deste nome e quais são os conceitos básicos. Obviamente que nós não vamos entrar nos detalhes sólidos de toda a estrutura, porque é como se nós fizéssemos uma pequena analogia. Quando você vai comprar um carro, você não vai querer entender como funciona toda a engenharia, né, e não demanda isso do vendedor, entender desde a construção. Então, você quer entrar dentro do carro, apertar um botão e saber como é que funciona, qual é a funcionalidade do carro. É isso que nós faremos com o modelo Black-Scholes-Merton. A gente vai entender alguns pontos para você simplesmente ligar o botão do entendimento em relação a como funciona a precificação dessas opções, o que são as letras gregas e tudo mais. Então segue comigo aqui nesse slide. Primeiro ponto, estes são os principais responsáveis pelo esse modelo de precificação. Eles ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 1997. Infelizmente,
Fischer Black ele nem chegou a desfrutar dessa premiação porque faleceu antes, mas Myron Scholes e Robert Merton, que chegou depois, formalizando e finalizando o conceito da fórmula, né, enfim, consolidaram todo um modelo que o mundo inteiro segue e que hoje é a principal base de precificação que nós e os grandes investidores seguem no mercado de bolsa ou de balcão. Nós temos aqui a fórmula. Realmente, não é a questão de você entender no detalhe cada indicador aqui e como funciona no detalhe, porém eu vou apresentar para vocês alguns pontos específicos da fórmula, tá? Então nós temos o quê? Para a precificação de uma opção, certo? O preço de compra da opção, nós temos o preço atual da ação, mais o preço de strike, entre outros indicadores, como estão nas telas, que vão formalizar depois a fórmula em si, né? D1 e D2 como principais pontos também, o mercado ele olha muito para esses indicadores para mensurar essa precificação e qual é o andamento dela, tá? Então nós vamos bater em alguns pontos específicos que são as letras gregas, que é uma geração, né, decorrente desta estrutura, deste modelo de precificação. As letras gregas, elas têm as suas particularidades e o contexto geral delas, o complemento entre elas, que permite a precificação final. Delta. Delta ele vai medir a variação do preço dessa opção em relação à variação do ativo subjacente, o ativo objeto, né? O ativo ao qual o contrato deriva. Então nós temos o delta como um dos principais indicadores de precificação dessa opção. Então eu tenho ali um contrato com strike price de R$40, estou com uma call, e o preço do ativo, né, ele, no mercado à vista, ele começa a se valorizar muito. Então isso vai fortalecer o delta da sua opção. Então isso fomenta muito a precificação dele. A sua opção ela ficou mais valiosa, né, porque a variação de preço ela foi considerável. E também do outro lado, então, se eu tiver uma variação desfavorável dessa opção, eu tenho uma desvalorização do delta. Então, sua opção começa a perder um pouco de valor. Nós temos, então, também, na sequência, o θ. O θ nada mais é do que a variação do preço dessa opção em relação ao tempo de vencimento do contrato. Que, resumindo, quer dizer o quê? De hoje até o vencimento do contrato, quanto tempo falta para acabar a minha exposição. Então, quanto mais chegamos ao fim dessa linha de vencimento, a precificação da sua opção vai perdendo valor. Então, quando eu tenho uma opção mais longa, então eu tenho um tempo até que aconteça algo, isso favorece a precificação, né? Ou seja, eu tenho muitos outros fatores que poderiam influenciar o ativo objeto, né, com a sua valorização, se for isso que eu espero, com a minha posição, num prazo mais longo. Agora, quando isso vai se mitigando com o tempo, né, eu vou perdendo um pouco este valor. Questão do Vega, né? Mede a variação do preço da opção em relação à volatilidade do preço do ativo subjacente. Ou seja, eu tive uma velocidade forte desse aumento de preço do ativo, o ativo ele subiu de uma forma considerável ou foi algo mais constante, né, mais apático, então isso pode influenciar muito. Então imagina que eu tenho uma opção de compra e eu tenho um prazo muito longo ainda para o vencimento desse contrato, o papel ele sobe muito e a volatilidade, a força da velocidade de aumento do preço, ela é muito forte. Então isso também vai precificar de uma forma favorável, né? Que seria esse o Vega. Temos então o ROE. O ROE ele mede a variação do preço da opção em relação à taxa de juros sem risco do período e tudo mais. Então, obviamente, o mercado olha para isso também, né? Pô, eu tenho uma opção de compra de um ativo. Tudo bem. Em questão de risco-oportunidade, né? Como está a taxa básica de juros do período do mercado? Então isso vai determinar precificando, né, e tem uma fatia, né, de todo esse contexto em relação à precificação da sua opção. E para finalizar, ó, nós temos o gama, né, ele mede a variação do delta. Lembra o delta? Que ele tem a variação do ativo, né? Então o ativo subiu, ele se valorizou, ele desvalorizou. Então existe
um medidor dessa valorização ou desvalorização? É o gama. O gama, então, ele vai medir a variação do preço do ativo subjacente. Então, pensando em letras gregas, né, no contexto geral, elas estão dentro dessa fórmula, de certa forma, que vai no contexto trazer ou vai conseguir medir qual que é, às vezes, uma cotação de uma estrutura que você tem, de uma opção, como que ela está respondendo a uma variação de mercado, e você agora, com esse pouco conhecimento que a gente começa a enxergar, né, entender de uma forma mais geral. Porém, a gente vai abordar um por um no detalhe aqui. Seguindo, então, o exemplo de delta. Né? Vamos pegar em uma variação do ativo de R$1. O ativo subiu R$1, né? Ou desvalorizou R$1, a gente tem ali o prêmio da opção também de R$1. O delta foi de 50%. Então nós temos o quê? 1 vezes 50%, ou seja, a cada R$1 ele tem uma variação de 50%, então eu tenho um prêmio teórico da opção de 1,50. Tá? Então é assim que a gente consegue visualizar ou tentar metrificar o impacto do delta e calcular isso dentro da movimentação da ação. Seguindo o exemplo então de gama, o que nós temos? Nós temos uma variação do ativo de R$1. Então vamos sempre trabalhar com essa linha de raciocínio que fica bacana. Eu tenho ali a minha variação do delta de 50% e uma variação de gama de 20%. Então a cada R$1, eu quero mensurar aqui agora só gama, tá? Então a cada R$1 de variação do ativo e eu tenho um gama de 20%, então eu vou pegar a variação do ativo vezes o percentual de variação do gama e vou multiplicar. E eu tenho isso em centavos ou reais, né, sendo agregado no custo da opção. Então, se variou 20% de gama e eu tenho R$1 de variação do ativo, eu tenho então 20 centavos aqui como precificação agregada no custo de desenvolvimento do gama na opção. Seguindo o exemplo agora da letra grega θ, nós temos então o conceito que nós já vimos, que a cada dia que a opção ela vai consumindo o tempo até o seu vencimento, ou seja, vai acabando o período até que eu queira que aconteça, né, uma valorização, desvalorização, dependendo da opção, eu tenho uma desvalorização do preço da opção, porque o θ ele vai consumindo isso. Tá? Então vamos pensar aqui no exemplo. Eu tenho um prazo de um dia, ou seja, a cada um dia eu tenho uma desvalorização de menos 0,02 nessas opções. Então se eu tenho uma opção, um prêmio dela, né, um custo de R$1 por opção, eu vou multiplicar pela variação do θ diário de menos 0,02. Então eu tenho por opção uma desvalorização de 0,02 centavos por dia, enquanto eu fico carregando essa posição até o vencimento. Seguimos então agora com a letra grega vega. Como vimos no conceito anterior, ela mede a variação da volatilidade do ativo objeto e como isso precifica a sua opção. Nós temos agora no exemplo, no slide, uma variação do ativo de 2%. Se temos um vega de 0,04, um prêmio da opção como R$1 de referência, então vamos pegar 2%, 2, que foi a variação que teve o ativo, multiplicado pelo vega, 0,04. Então eu tenho um peso financeiro na sua opção de 0,08 centavos. Então, se eu tenho um prêmio de R$1 mais 0,08, então a sua opção, por questão de variação do vega, nestas condições, ele saiu de R$1 para 1,08, valorizando a precificação dela no mercado. Seguimos então com a letra grega ρ. Como você pode ver no slide, nós já vimos que o ρ ele mede a variação, né, e o impacto que no prêmio da opção, a taxa de juros multiplicada, né, ou estimada pelo período, ela pode ou não valorizar ou desprecificar a sua opção. Então, pensamos o seguinte, né, se eu tenho uma variação da taxa de 1%, né, por exemplo, de 5% da taxa básica, ela agora é 6%. Então, isso tem um impacto de ρ dentro da estrutura de 0,05. Então, eu tenho um prêmio de uma opção de R$1, eu vou multiplicar por 0,05% e eu tenho ali, então, 0,05 centavos de impacto de valorização no prêmio da opção. Ou seja, quando nós temos uma taxa básica de juros com uma variação positiva, isso vai impactar de forma legal para suas opções de call, né, como se você tiver comprado numa call, e vai desvalorizar as opções de put. Então, obviamente que
o contexto em estar long ou short, comprado ou vendido, em call ou put. A taxa básica de juros ela vai influenciar as opções dessa maneira, ok? Enfim, chegamos no ponto principal do nosso curso. Nós falaremos então das características sobre o contrato de opções. Nós temos primeiro um conceito, o que é um contrato de opção, sendo um direito de compra ou venda de um ativo específico por um preço já determinado em data futura. Nós já vimos que o que diferencia esse contrato de demais outros é que o cliente ou o investidor ele possui a escolha se isso vai mesmo ser efetivado ou não de acordo com a sua estratégia. Para possuir esse direito, o investidor deve pagar um prêmio pela opção. É o custo, é o investimento que ele deve fazer para ter esse direito sob custódia, que também será o valor que o lançador da opção vai receber em troca. Além, é claro, do strike price, ou seja, o montante financeiro que o investidor deve arcar com a compra do ativo na data específica. Quando o investidor assume a ponta long, ele está comprado na opção, é dele o direito de exercício. Assim, nesse mesmo racional, quem assume a ponta short, está vendido na opção, acaba tendo a obrigação do contrato. Mas nós vamos entender esses detalhes, que é o que mais deixa os investidores com dúvidas sobre o que é uma opção de compra, sendo que você pode estar vendido nela e aí não sabe se tem o direito ou obrigação, e aí nós vamos desmistificar isso agora. Antes mesmo de entrarmos nos detalhes do contrato de opções, nós temos que entender um ponto importante, que é nada mais nada menos o que está sendo negociado. O investidor muitas vezes acha que ele tem o ativo sob custódia já, mas na verdade nós estamos negociando somente o seu direito, ou a sua obrigação, no caso. Então nós temos que seguir com essa linha de raciocínio, entendendo que esse direito, por mais que ele ainda não tenha sido exercido, você só está especulando ou fazendo uma proteção de preço. O ativo mesmo só entrará em custódia se o exercício do contrato for mesmo executado na data de vencimento. Para seguirmos de uma forma mais simples, vamos entender uma analogia de uma compra de um carro. Imagine que você tem que comprar um carro, quer comprar esse carro, porém em dezembro a um preço de R$100.000. Você quer garantir esse direito, quer garantir essa escolha. Você vai lá e paga R$10.000 para ter esse direito de, em dezembro, comprar o carro por R$100.000. Qual é o ponto que pode determinar se você vai querer que isso realmente aconteça? É se chegar em dezembro, esse carro esteja talvez mais barato ou mais caro do que o mercado está vendendo, Ou seja, você vai ter ou não o direito de escolher se você vai comprar ele por 100 mil. Você só vai realmente efetivar essa compra se no mercado à vista esse carro esteja sendo vendido por R$120.000. Ou seja, você tem um direito de comprar ele mais barato do que o mercado. Então, imagina o outro cenário. Se nós chegamos até dezembro e esse veículo, esse carro, ele está custando R$90.000. Você já pagou R$10.000 para ter o direito de compra. Então, ou seja, acabou ficando no 0 a 0, certo? Então, imagina um outro cenário. Esse carro, na verdade, agora ele está custando R$70.000 no mercado. E eu tenho um contrato com você de 100 mil. E você já pagou 10 mil para ter ele. Então, você tem ainda o direito. Eu tenho a obrigação, obviamente, que você não vai exercê-la. Porque você não vai querer comprar um veículo mais caro, tendo o direito de não exercer isso, sendo que no mercado o cenário é completamente favorável para você. Vamos agora juntos entender algumas terminologias que o mercado financeiro utiliza para nomear algumas características do contrato de opções. Começamos então pelo strike price. O que é o strike price? Nada mais é do que aquele preço que eu disse que está determinado dentro do contrato. Você comprou um direito de compra ou um direito de venda de um ativo específico em uma data futura, por um preço, não é? Esse é o strike price. Outro termo é o data de expiração ou maturação. Em todo contrato de opção, nós temos o preço pré-fixado, o strike price, em uma data específica. É o vencimento do contrato, é o vencimento da opção. Então, você pode ouvir, às vezes, como data de maturação ou data de expiração. Titular ou lançador? Titular. Pelo próprio nome, nós já podemos imaginar que é quem compra a opção. Eu sou o titular dela, Neste caso, tem o outro lado, que é o lançador.
Neste ponto, o lançador ele sempre vai ter a obrigação de exercício do contrato. Lembre-se disso. Ativo subjacente ou ativo objeto. Nome muito comum dentro do mercado financeiro e que muitos investidores se confundem. No caso de contrato de opções, você está negociando o direito e não o ativo em si. O ativo em si é o ativo objeto ou o ativo subjacente. E no mercado financeiro, esse ativo pode ser tanto ações como commodities, boi gordo, café, entre outros. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de opções. Opção de compra, call, e opção de venda, put. Por mais simples que essa descrição possa te deixar tranquilo, ainda assim os investidores costumam ter muita dificuldade de entendimento, até porque você pode estar comprado em uma opção de compra e vendido numa opção de venda. E aí é onde embaralha tudo, e eu vou conseguir agora com você desmistificar esse ponto. Quando o investidor ele compra uma call, ele tem o direito de comprar um ativo por um preço fixo em data futura. E ele pode escolher, na verdade, vender uma call. E nesse momento ele assume o lado em que ele tem a obrigação de comprar esse ativo. O mesmo racional é verdadeiro para a put. Se você compra uma put, você tem o direito de vender um ativo. Porém, se você vender uma put, você está passando esse direito para o outro lado. E se você faz isso, você acaba tendo a obrigação de comprar o ativo subjacente por aquele preço na data do contrato. Resumindo, uma call ou uma put ela pode ser comprada ou vendida, ampliando ainda mais as estratégias dos investidores que especulam o mercado ou que querem uma proteção mais rígida para sua carteira. Para melhor exemplificar isso, olhe só essa tabela comigo. Compra de call. Se o investidor compra uma call, ele tem o direito de comprar o ativo. Se ele vende essa call, a obrigação agora de venda do ativo é dele. Uma put. Se o investidor compra a put, ele tem o direito de vender o ativo. Se ele vende a put, a obrigação de compra do ativo objeto do contrato agora fica sob sua responsabilidade. Porém, para exemplificar e deixar mais claro ainda, nós vamos agora acompanhar um gráfico e um exemplo sobre cada uma das posições. Nós temos a long call, compra da opção de compra, onde o titular assume a posição comprada das opções. Em seguida, temos a short call, a venda da opção de compra, onde o lançador assume a posição vendida nessa opção. Temos então a long put, a compra da opção de venda, onde o titular assume a posição vendida da opção. Enfim, temos a short put, a venda de uma opção de venda, onde o titular assume a posição comprada no contrato. Agora vamos entender como uma long call se comporta, graficamente falando, com um exemplo. Siga comigo. Então nós temos aqui a compra de uma Petro 32, é uma long call, ou seja, estamos comprando um direito de comprar Petrobras ao valor de R$ 32,00, que é o nosso strike price, numa data de vencimento que seria janeiro de 2022. No gráfico nós temos o eixo horizontal, que nós temos o preço do ativo durante todo esse período, enquanto no eixo vertical vai ser o termômetro se a sua opção está com uma posição de lucro ou de prejuízo. A linha azul, ela está demonstrando, na verdade, qual é o patamar de lucro ou de prejuízo. Então, o que nós percebemos? Nós temos o strike price demonstrado nessa seta, e enquanto a valorização do ativo subjacente ele passa o strike price, o preço de exercício aqui nessa seta, nós já começamos a perceber que na linha azul, demonstrando o desempenho, a gente começa a enxergar a valorização dessa opção. Então, graficamente, você consegue identificar qual o patamar que a sua opção se encontra. Seguimos então com a exemplificação em cima de uma short call. Vamos pegar o mesmo ativo, a Petro A32. Então, nós temos aqui neste gráfico o quê? Que enquanto a valorização da ação, que é o nosso eixo horizontal, ele for crescendo, o preço dessa opção, a valorização da opção, ela tende a me desfavorecer financeiramente. Então imagine, se eu tenho a obrigação de venda do ativo na data de vencimento por um preço de R$ 32,00 e a valorização do ativo chega a R$ 42, R$ 50, que seria seguindo o eixo horizontal, você percebe que na linha azul eu estou, na verdade, tendo uma desvalorização muito forte. Por quê? Eu estou tendo a obrigação de vender um ativo muito mais barato do que o mercado à vista.
Seguimos então com a compra de put, long put. Olha este exemplo em cima de Vale N91, uma opção de venda das ações de Vale lá para fevereiro de 2022 com um strike price a 91. No gráfico, vocês podem perceber que, como nos exemplos anteriores, o eixo horizontal ele é a valorização do ativo no mercado à vista. E eu tenho um declínio da linha azul, que seria a minha opção, até o strike price. O preço de exercício na seta ali, nós estamos falando na casa dos R$91. Então, acima de 91, 92, 95, R$100 vale, é desfavorável para a sua posição nesse tipo de contrato. Por quê? Se eu tenho o direito de vender ele a 91, então tudo que for além de R$91, eu estou deixando de lucrar porque eu amarrei o meu contrato a um strike price mais barato do que o mercado à vista. Faz sentido você exercer essa opção? Não faz. Então, graficamente fica muito bem exemplificado. No mesmo racional, nós temos a venda dessa put, um short put, mesmo ativo, mesmo strike, só que agora nós estamos assumindo a obrigação de compra dessa ação, né, no vencimento. Então, se eu vendi uma put, eu dei para o outro investidor, né, o outro lado do contrato, o direito de vender o ativo, comigo, claro, tendo a obrigação de comprá-lo. E eu quero comprar esse ativo mais barato ou mais caro que o mercado à vista? Sempre mais barato. Então, toda a valorização no eixo horizontal de Vale, acima de R$91, mostra nesse gráfico, de acordo com a linha azul, que a sua opção está se desvalorizando. Então, você está com um cenário de prejuízo com essa opção, com esse contrato, ok? Existem outras características que deixam os investidores ainda mais confusos com opções. É que elas podem ser americanas ou europeias, sintéticas ou exóticas. Mas calma, que essas características só ampliam ainda mais as estratégias que vocês podem ter, tanto de especulação como de hedge da sua carteira. As opções americanas ou as opções europeias nada tem a ver com a parte geográfica da sua nomenclatura, mas nós temos que entender as suas particularidades, pois proporcionam comportamentos completamente diferentes para a sua estratégia. As opções americanas possuem algumas particularidades em relação ao exercício da opção. Ele pode ser exercido a qualquer momento pelo titular, enquanto as europeias, esse exercício ele fica restrito ao vencimento do contrato. No mercado nacional, 100% das puts são europeias, enquanto a maioria das calls são americanas. É quase que óbvio. Entendendo os conceitos que nós abrangimos até agora, imagine um investidor. Ele quer ter o direito de compra de um ativo em uma data futura. Porém, em um meio do caminho, existe uma oportunidade de acrescentar aquela rentabilidade que ele tanto esperava antecipadamente. Então ele vai lá e exerce o contrato antes. Ele quer esse momento no meio do caminho. Enquanto isso, o investidor que vende um direito de compra, ele busca uma opção europeia. Imagine que ele espera que não seja exercido no meio do caminho em um momento que seja desfavorável para sua posição. Então ele trava até o vencimento do contrato esta possibilidade. Como identificar se uma opção é europeia ou americana? Esse é um descritivo das características da opção, onde tem o strike price, o vencimento. Então, ou através da plataforma da sua corretora, ou até mesmo na internet, você consegue essas informações detalhadas. Um dos últimos pontos conceituais de contrato de opções, se ela é uma opção sintética ou se ela é uma opção exótica. E é bem simples, uma opção sintética, as características são padronizadas, então ela não muda, ela é estática até o vencimento do contrato. A exótica, ela já tem uma particularidade, ela pode ter condição de existência ou atingimento de barreira, entre outros pontos que abrange ainda mais e amplia as estratégias dos investidores no mercado. Agora que dominamos os conceitos básicos dos contratos de opções, precisamos entender como funciona a negociação, os horários e as padronizações que a B3 estipula para você, investidor. Venha comigo nessa tabela. Essa é uma tabela que você consegue acompanhar dentro do próprio site da B3, né? Então você tem aqui no mercado de opções, primeiro a janela de cancelamento dessas ofertas. Das 9h30 da manhã às 9h45 você consegue efetivar algum cancelamento. Às 9h45 até às 10h05 você tem o leilão de abertura do mercado.
Até aqui, né, às 9h45 até às 10h05, se você não efetivou nenhum cancelamento, você não consegue. Então você tem que esperar a abertura de negociação, que começa exatamente às 10h05. Até às 16h55, então tem todo o rally do dia de negociação, compra e venda, você consegue ampliar suas estratégias. Determinou às 10h55 o call de fechamento da bolsa. Então, até às 17h15, determina o fechamento do dia para o mercado de opções. Essa foi a tabela do mercado de bolsa, que a maioria dos investidores acompanha. Agora venha comigo no mercado de balcão e a sua particularidade. Nós temos um período de cancelamento de ofertas que antecede a abertura de mercado, das 9h30 até as 9h45. Um leilão de abertura, que é a pré-abertura, das 9h45 às 10h. Das 10 da manhã às 16h55, você tem todo o rally de negociação dentro do mercado de balcão. Temos o call de fechamento, das 16h55 até as 17h. Depois desse call de fechamento, você tem uma janela de abertura para fazer algum cancelamento. Então, se você quer zerar alguma posição, não quer dormir posicionado em alguma opção, né, aqui está o momento das 17h25 até as 17h30 que você pode, enfim, zerar alguma posição. Temos mais uma janela de negociação, um aftermarket, das 17h30 às 18h. Essas janelas de negociação, abertura, leilão, isso é estipulado pela B3 e pode alterar de acordo com o entendimento e diretrizes dele. É muito importante para você, investidor, acompanhar essas tabelas diretamente do site da B3, pois elas podem ser alteradas de acordo com as diretrizes da mesma. Formação de ticker das opções. Vamos entender agora qual é a estruturação feita pela Bovespa para a identificação da nomenclatura de cada tipo de opção. O código é estruturado com 5 letras e 2 números, onde nós temos, nessa mesma sequência, a identificação do ativo objeto, a data de vencimento e o strike price da opção. As 4 primeiras letras, elas identificam o ativo subjacente, e elas respeitam exatamente a mesma sequência do ativo no mercado à vista. O quinto caractere, ou a quinta letra, ela faz menção a 2 características ao mesmo tempo. Ela está informando o investidor se é uma opção de compra ou se é uma opção de venda e qual é o vencimento do contrato. Este é mais um ponto que gera inúmeras dúvidas para os investidores. Porque eu estou falando que uma opção de compra e uma opção de venda, ela é especificada dentro do ticket de uma opção com apenas uma letra. Então o investidor hoje ele precisa saber ou acompanhar pelo menos qual é a tabela que determina se é uma opção de compra e qual o vencimento que ela é, e se é uma opção de put e qual o vencimento que ela tem. Segue comigo nessa tabela. Nós temos aqui então o calendário, janeiro até dezembro. A série de opção de compra, call, e a série de opção de venda, put. Vamos então exemplificar de uma maneira bem simples. Petro A32, uma opção de compra da ação da Petrobras com vencimento para janeiro e um strike price de R$ 32. Então eu já sei que ali eu tenho uma opção de compra com strike price de 32 para janeiro. Então se eu imagino que Petrobras possa subir para R$ 40 até esse período, é uma excelente oportunidade colocar essa opção de compra no bolso? Bom, é esse o mapeamento que o investidor faz. E aí ele precisa entender realmente como funciona a estruturação do ticker de opções. Vencimento dos contratos. O vencimento de um contrato de opção é um dos pontos que mais preocupa os investidores, pois se eles não acompanham o calendário de forma correta, eles acabam sendo exercidos sem se prepararem financeiramente para isso. Os vencimentos das opções acontecem na terceira sexta-feira de encerramento do contrato. E se não houver sessão aberta nesse dia, o vencimento acontece no dia anterior. Na data de vencimento das opções de ações, units ou cotas de ETFs, o aftermarket tem um horário especial. Com leilão de pré-abertura às 19h, abre-se uma janela de negociação das 19h05 até as 19h30. Agora falaremos sobre os exercícios de opções. Os exercícios de opções eles acontecem de forma automática no vencimento do contrato, antes do fechamento de mercado, podendo também, no caso das opções americanas, em D+1 da sua negociação, caso por escolha do titular. No caso das opções americanas ou europeias, 1 hora antes do encerramento de pregão da data de vencimento, essa opção também pode ser exercida.
Para os titulares das opções dentro do dinheiro, acontece o exercício automático, gerando as obrigações em D+2, ou seja, para a compra da call, seria o caso de ter o ativo em D+2, entrando sob custódia, pagando todo o valor do contrato em questão de volume, strike price dentro do vencimento, e para quem está com a put, a entrega do ativo em si. Para os lançadores das opções fora do dinheiro, podem sofrer o contrário exercise, gerando assim uma obrigação no mercado em D+2, a entrega do ativo para as calls ou a compra da ação para as puts. Excepcionalmente, no dia de vencimento dos contratos, o aftermarket de negociação das ações ficam disponíveis para os investidores. Um contrato de call ou de put, e se você foi exercido, você ainda pode, nesse mesmo dia, fazer a negociação final do ativo objeto. Vamos então entender algumas características sobre o exercício manual e o automático, ok? No exercício manual, o titular ele até pode fazer essa solicitação e realizar o exercício, mesmo que o próprio preço do strike esteja abaixo do preço de mercado, se ele assim o fizer solicitando diretamente para B3. No caso de um exercício automático, a data de vencimento, o exercício da opção, ele é realizado automaticamente pela B3, porém ele vai seguir algumas particularidades. No caso das opções de compra, quando a diferença entre o preço do ativo objeto no mercado à vista em relação ao strike price do contrato de opções, ele for positivo, ou seja, aquela opção está dentro do dinheiro, ou também quando o titular solicitar via sistema o contrário exercise, que seria sua manifestação para que não aconteça automaticamente o exercício. No caso das opções de venda, as puts, o racional é o mesmo. A diferença entre o strike price do contrato em relação ao preço do ativo objeto no mercado à vista, se isto for positivo, ou seja, se a put está dentro do dinheiro, ou quando o titular da opção não se manifesta via sistema da B3 e solicita o contrário exercise, estopando aí completamente a obrigação do outro lado. Resumindo, os contratos dentro do dinheiro que tiverem o seu exercício automático recusado pelo titular, ou os contratos dos lançadores que não tiverem o seu exercício efetivado, automaticamente viram pó. A liquidação dos contratos exercidos acontece com a compra do ativo objeto pelo titular e a sua venda pelo lançador.